Lucas 9, versículo de número 23. Diz assim: e dizia a todos. Eu gosto da versão que diz assim: e Jesus proclamava às multidões. E dizia a todos, deixa eu ver aqui. E dizia a todos aqui também: se alguém quer vir após mim, ou se alguém deseja vir atrás de mim, negue-se a si, tome a cada dia a sua e depois siga. Então a proposta era: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja vir atrás de mim, negue-se todos os dias a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, colocamos a sua palavra nesse momento, ó Pai, para ministrar sobre as nossas vidas, e oramos para que o teu espírito de revelação, de orientação, de sabedoria possa fluir nessa noite, e que sejamos alimentados mais uma vez e guiados para sua maravilhosa vontade, em nome de Jesus. Queridos, a gente precisa analisar que o texto ele começa a dizer, Lucas 9, versículo 23, que Jesus ele não proclamava essa mensagem apenas aos discípulos ou apenas a um grupo específico. Ele proclamava essa mensagem a todos. Ele proclamava essa mensagem às multidões, à massa que estava ali envolvida. Então essa mensagem não era exclusiva. Essa mensagem era uma mensagem para que todas as pessoas que estavam ali tivessem a oportunidade de ouvirem e de terem uma resposta quanto à comunicação que Jesus estava prestando. Existem comunicações que são exclusivas, direções e oportunidades que são exclusivas para um grupo específico de pessoas. Mas existe mensagens e comunicação que pode ser para todo mundo. E nesse caso, ao analisar o texto, a gente percebe que Jesus, ele disse às massas, ele disse às multidões, ele disse a todas as pessoas que estavam ali envolvidas. E quando nós percebemos que Jesus ele vai falar a todas as multidões, a todas as pessoas que estão ali envolvidas, ele vai falar uma mensagem até um pouco polêmica, até um pouco intrigante, porque perceba que Jesus naquela época, Alexander, ele se tornou alguém famoso. Famoso porque ele dava pão aos famintos, famoso porque ele fazia milagres, ele dava vista ao cego, ressuscitava morto, ele dava condição das pessoas mudas falarem, ele repreendia demônios, e as pessoas que tinham seu estado mental, físico totalmente descontrolado, eram voltadas ao estado sóbrio, contido. Pessoas tinham as suas vidas transformadas. Ele tinha uma comunicação verbal, ele tinha uma palavra que tocava o coração das pessoas, e que as pessoas nunca haviam presenciado alguém que tinha tanta autoridade, não somente na sua comunicação, não somente nas suas palavras, mas na maneira com que ele tocava as pessoas, na maneira com que as coisas aconteciam. Jesus, ele promoveu uma mudança extraordinária no sistema religioso. E promovendo uma mudança extraordinária, ele promoveu também muitas inimizades. As massas que seguiam Jesus eram tanto de pessoas admiradoras quanto de perseguidores. Tanto de pessoas que desejavam seguir Jesus, tanto de pessoas que desejavam ver Jesus tropeçando. Porque a fama traz isso. A fama traz admiradores. A fama traz pessoas que admiram aquilo que você tem, da maneira com que você fala, com a maneira com que a sua história se desenrolou, com a maneira com que você galgou o crescimento que você teve. Mas existem muitas pessoas que são trazidas, que são arrancadas e trazidas até o ambiente que você está, porque eles desejam ver a nossa queda. Nem todo mundo quer o nosso bem. Nem todo mundo quer ver a gente realmente fluir naquilo que
Deus deseja fazer. Então, existiam tipos de pessoas diferentes. Mas Jesus aqui, ele vai proclamar, ele vai liberar uma palavra às massas, às multidões, e a palavra é: se alguém deseja me seguir. Isso é interessante, eu vou repartir aqui essa palavra. Se alguém deseja me seguir. E o interessante é que nós caminhamos por duas vias. Nós temos tanto o lado humano, porque Jesus ele toca a palavra desejo. Se alguém deseja. Ele poderia dizer se alguém tem vontade de me seguir, mas ele não disse. Ele toca o campo do desejo. E nós estamos falando não de vontade. E qual é a diferença entre desejar e se ter vontade? E aqui eu fui no grego para a gente poder entender algumas questões quanto desejo primeiramente. Por exemplo, a palavra desejo ela pode ser extraída da palavra eros. A palavra eros, ela é uma conotação de amor. Quando nós falamos de amor, nós temos o amor eros, o amor ágape. E tem pelo menos 7 tipos de amor no grego. Mas a palavra aqui para desejo também, ela traz a palavra eros no grego, que significa desejar, amar, estar associada ao amor intenso, apaixonado, profundo. Então a palavra eros no grego está ligado a algo que é intenso, que é profundo. Talvez você já tenha tido um momento de adolescência na escola. Quando você vê aquela menininha, aquele menininho, e aí você chega em casa apaixonado, falando, eu estou apaixonado. Muitas pessoas já passaram por isso. Na época, por exemplo, pelo menos na minha geração, a gente via muito Malhação. Quem lembra Malhação? E aí tinha essas figuras, né? Das pessoas apaixonadas, e isso acaba influenciando de uma certa maneira a geração que tá crescendo, acompanhando aquilo. Então a gente percebe que às vezes a gente foi condicionado a esses sentimentos intensos, sentimentos de aonde o coração dói, aonde a alma te impulsiona, aonde você fica cego. Todo mundo às vezes fala que não é e você acha que é. Porque geralmente esses sentimentos intensos, que não está ligado somente ao sentimento de amor, mas por exemplo, nós podemos entrar no campo do ódio, que é a aversão, aonde nós estamos muito irritados, nervosos, e ficamos intensamente nervosos, entramos no campo do ódio, e é intenso, e a intensidade é perigosa às vezes. Porque se ela não está regulada, se ela não está direcionada a um ponto correto, ela pode trazer e causar dano para as nossas vidas. Então a gente percebe que o desejo é algo exagerado, que muitas vezes não está condicionado à consciência de tomar uma decisão correta. De às vezes nós estarmos impulsionados. Já percebeu o crente que nasceu ontem, na fé o crente vô? Ele está muito intenso. E às vezes ele não tem equilíbrio para algumas coisas. E isso é bom, é bom. Mas se regular para o lado errado, Mateus, pode ser perigoso. Porque tudo que é intenso, sem direcionamento, se torna perigoso. Então, essa palavra desejo, ela tanto é expressada pela palavra grega eros, quanto a palavra grega órego, que significa ter apetite, uma disposição, ligada ao impulso sexual intenso ou à cólera. Então a gente percebe que a palavra desejo está ligado a um sentimento de intensidade. Quando algo é muito intenso, está ligado a um desejo que queima. Então, quando Jesus está falando de se alguém deseja, é alguém que está olhando para a mensagem de Jesus dizendo, meu Deus, eu tenho que seguir esse homem. É quando às vezes um pregador vem aqui no domingo, vem aqui numa quarta-feira, e ele toca a sua alma e você fica, meu Deus do céu, que mensagem é essa? Que algo pode... E você sai daqui impactado. Você sai daqui querendo transformar o mundo. Você sai daqui querendo mudar todas as estacas da sua vida. Você sai daqui querendo fazer tudo, abraçando tudo, porque você foi tomado de um impulso. Tomado de um desejo de resolver tudo, de colocar tudo no lugar, de fazer todas as coisas, porque você está tomado de um impulso que te faz agir dessa maneira. E aí nós estamos falando de mensageiros que são muito pequenos com relação à mensagem que Jesus tinha. Se a gente é tocado, por exemplo, com pregadores que
que tocam a nossa vida, e às vezes a gente sai tocado, a gente sai maravilhado com algumas mensagens que nós somos tocados, queridos. Às vezes a gente vai no Facebook, ou a gente ouve uma mensagem na internet, ou até mesmo em algum determinado lugar, e a gente vê o pregador tocar a nossa vida, a gente sai energizado, sim ou não? Sim ou não, igreja? Imagina se Jesus, Paulo, estivesse aqui, e Jesus olhasse nos seus olhos. Imagine só, se Jesus estivesse falando direcionado a você. A Bíblia diz que um dia, as pessoas foram conduzidas, alguns homens levados para prender Jesus. Mas eles ouviram a mensagem de Jesus e eles não conseguiram, voltaram. E as pessoas, os religiosos que mandaram esses homens prender Jesus, eles falaram: por que vocês não prenderam? Porque nós nunca ouvimos alguém falar com a autoridade que aquele homem fala. Eles se perderam, porque Jesus estava comunicando uma mensagem que não somente provocava vontade, mas inspirava desejo. A mensagem de Jesus, ela mexia com a mente e com o coração das pessoas. Não era só uma vontade, não, era algo que queimava, que ardia, que era descontrolado, que alguém que estava ouvindo ali, ele era movido. Alguém que estava numa alegria intensa, numa transformação intensa, não era algo controlável. Não dá. Já percebeu que quando o Espírito Santo te toca, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas quando o Espírito de Deus te toca, querido, você ri, você chora, você não consegue controlar. Porque é maravilhoso quando Deus te toca. É poderoso quando Deus te toca. Aí nós estamos falando de Jesus conduzindo aqui essa mensagem. E Ele está averiguando, claro, as pessoas. E Ele está tocando em áreas que precisam ser tocadas. Porque, como eu disse, o desejo, ele pode ser bom, mas no foco ou objetivo errado, ele pode causar dano. E a palavra vontade, no grego, vem da palavra telema, que significa, ou que está ligado a um sentimento passageiro, que pode ser atendido ou não. Ou seja, eu tenho vontade de comer bolo. Não estou com vontade de comer bolo? Mas aí eu penso na dieta. Eu falo assim, mas a dieta, eu já comi essa semana um bolo, então não posso comer outro bolo. E aí a vontade passa. Por quê? Vem a vontade, mas aí você entende que você está no propósito. E aí você tem outras vontades estabelecidas. Então vontades vêm e vontades vão. Então você percebe que a vontade é uma sugestão não tão intensa. É uma sugestão de que você pode fazer, de que você pode decidir, de que você pode querer, igual você vê uma roupa e você fala, não, que roupa legal, eu queria comprar essa roupa. Aí você fala assim, não, mas já passei o cartão de crédito demais, então eu não posso. As vontades, nós somos repletos de vontade. Talvez hoje, nesse domingo, você teve vontade de ficar em casa. Você teve vontade de ver um filme. Você teve vontade de dormir mais cedo. Mas logo em partida você confrontou a sua vontade e nutriu a vontade de estar aqui. Então a gente percebe que as vontades, elas têm um sentimento muito menos intenso do que o desejo. E a palavra vontade também, além de vir da palavra telema, no grego, ela vem da palavra poulema, que significa ou está ligado a uma decisão mais intelectual, a um plano que será mais elaborado, executado. Então você percebe que a vontade é algo que a gente consegue governar, controlar, administrar, gerenciar. A vontade é algo que a gente entra, que é administrado no campo do nosso controle. Mas já o desejo é algo que nos empurra, é algo que nos puxa, é algo que tenta roubar a nossa capacidade intelectual de decisão, é algo que nos influencia. É por isso que no campo da emoção, o desejo opera muito no campo da emoção. Porque se eu consigo mover a sua emoção, eu consigo tocar o seu desejo. E se eu consigo tocar o seu desejo, eu consigo comover você e convencer você a fazer o que eu quero. Aí Jesus, ele não quer só tocar o desejo das pessoas. Porque Jesus é profundo. Jesus é impactante. O que Jesus fala gera
impulso e desejo de correr atrás dele. Mas você entende que nem todo mundo que vem pela emoção fica pela compreensão? Eu estou emocionado, gostei da igreja, pastor, vou ficar aqui. A primeira prova vai embora. Por isso você tem que o quê? Peneirar. Porque é desejo ou é compreensão do que o ministério propõe? Eu quero ser pregador. Ok. Mas você sabe o que o pregador faz? Eu quero ser... Beleza. Eu quero ser um advogado. Tá bom. Então vamos lá para os livros. Vamos lá para a faculdade. Bom, então a gente precisa entender que desejos eles podem fluir, acontecer, mas a gente vai ser trazido para um campo onde a gente tem que confrontar os nossos desejos. Aí Jesus vai falar assim: a massa, as multidões, se alguém deseja me seguir. Imagina um tanto de gente levantando a mão. Eu quero te seguir. Quem lembra do jovem rico? Que tem desejo de seguir Jesus. O que eu tenho que fazer para te seguir? Jesus, cumpre os mandamentos. Eu já cumpri tudo. Quais são? Esse. Cumpri tudo. Aí Jesus falou: se tu quer ser perfeito, porque ninguém era perfeito, correto? Mas ele falou: cumpriu todos os mandamentos. Que homem santo, né? Então, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, confrontando desejo. Porque nem todas as nossas orações que são apresentadas a Deus são orações convictas de um sentimento consciente. São fruto de uma emoção. Eu te entrego, eu faço, eu dou, Não dá nada, querido, faz nada, se coloca nada. Às vezes a gente está emocionado. Às vezes a gente passou numa conferência que mexeu. Quem viu muitas coisas, querido? A gente está falando de movimentos que acontecem. Movimentos como retiros. Nós estamos hoje com movimentos legendários. Eu participei. Querendo ou não querendo, é um movimento. Todo movimento mexe com a alma. Todo movimento. E a gente precisa entender que tem que mexer mesmo. Porque a experiência que o homem tem com Deus também é de forma emocional. E quando nós entramos no campo emocional, a gente vai trabalhar tanto o emocional, que é o sentimento, e o emocional intelectual. Porque a emoção toca o hemisfério esquerdo e direito. Da emoção e da consciência. Então a pessoa fala: não, eu não sou emocional, eu sou da razão. Emocional do mesmo jeito, é da alma. É no campo da consciência, do raciocínio, é da alma. Eu sou mais sentimental. É no campo da alma do mesmo jeito. Então a gente precisa entender que isso precisa acontecer. Mas a questão é o quê? O que vai peneirar o nosso sentimento de eu quero Jesus, eu quero servir, eu quero seguir? É o que Jesus vai fazer daqui a pouco, Luiz. Porque quando a gente ouve uma mensagem poderosa que toca a nossa vida, quando a gente tem uma experiência, porque Jesus ele está promovendo experiências. Imagina que essa multidão que está seguindo Jesus está vendo Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar 5.000 homens, 3.000 homens. Essa multidão está vendo uma mulher que 12 anos padecia de um fluxo sanguíneo tocar em Jesus e ser curada. Essa multidão está vendo Jesus chegar dentro da casa de um líder de uma sinagoga e ressuscitando a filha desse homem. Essa multidão está vendo um evangelista poderoso se movimentar na terra e repreender um demônio ou uma legião de um homem que vivia em cavernas, que se cortava e que despedaçava algemas. A multidão está vendo um homem poderoso, está vendo sinais e ela está sendo convencida por isso. Ela está sendo convencida tanto pelo que Jesus faz, pelo que Jesus fala, mas Jesus vai falar uma palavra e ele vai começar a extrair o coração dessas pessoas. Porque nem todo mundo que está fica quando as coisas apertam. Nem todo mundo que está fica quando o peneirar, quando o agitar das árvores começa a acontecer. E é por isso que Jesus está falando: se você quiser me seguir, vamos lá? No final e depois siga-me. Mas antes de seguir Jesus, o que tem que ser feito? Antes ele confronta as massas, proclama as massas. Quem tem desejo aí? É Jesus falando, gente, mas glória a Deus. Quem tem desejo aí? Jesus, eu tenho desejo. Então vem para cá. E aí Jesus começa. O que pode gerar, Paulo? Eu pensei comigo, o que pode gerar desejo nas pessoas por seguir Jesus? Primeiro, provisão. O que enche igreja?
O que enche a igreja, querido? Tocar a provisão das pessoas. Quem está sofrendo? Nós vamos fazer uma campanha e você vai parar de sofrer. Deus não te fez nascer para sofrer. Como pode você estar sofrendo? Nós vamos fazer uma campanha de 7 elos. E nós vamos resolver o seu problema com o sofrimento. Você quer parar de sofrer, querido? Sim ou não? Claro que eu quero. Só que às vezes as pessoas, a gente fala dessa mensagem, a gente fala assim, poxa, como que alguém cai nisso? Cai. Porque tem muita gente fraco emocionalmente. Por quê? Porque é fraco porque está na luta, querido. Porque as coisas estão difíceis. São oportunistas aproveitando. Então traz a massa. As pessoas querem o quê? Elas querem o pão, elas querem a provisão. Elas querem resolver o seu problema. E tem alguém prometendo que eles vão resolver. Então aí eu começo a encher, porque eu estou dando para as pessoas o que elas querem. Então, quanto mais você dá às pessoas o que elas querem, mais elas vêm. Mais elas vêm, Paulo. Então a gente vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Por quê? Porque tem pão. Eu já acompanhei algumas igrejas. Tem uma igreja de um conhecido nosso que ele vai lá e dá cesta básica, né, vó? Num domingo de manhã, dá feira. E aí no domingo de manhã as pessoas iam lá só para quê? Só para quê? Pegar a sexta-feira e ir embora. Mas aí ele falou, agora tem que participar do culto. E aí no tal culto que distribui tudo, sabe? O pessoal tá lá. Depois dos outros cultos, nem todo mundo tá. Mas no dia do culto específico, tá lá. Por quê? Porque as massas desejam a provisão. Isso é coisa de homem, gente. Ah, é diabólico, pastor. Não, é coisa de homem. A gente precisa entender o que é humano. O humano gosta disso. Tá lá, tá reunido. Se fazer, dá certo. É assim. O pão. Segundo ponto, por que as pessoas vão atrás de Jesus? Milagres. O extraordinário. Imagine só que alguém está aqui e está com câncer, que é uma das doenças mais terríveis que existem. E aí a gente vai e desce aqui. Vem aqui. E aí você coloca a mão. Luiz, repreende. A pessoa vomita o câncer. A pessoa está olhando e fala, não, é mentira. Não é mentira, isso é combinado. Aí alguém que veio com essa pessoa fala assim, não é combinado não. Veio comigo, eu conheço. Curou. Aí semana que vem entra alguém aqui, Paulo. Porque já começa. Aconteceu uma vez, o que começa a acontecer? Alguém começa a falar com outra pessoa. E aí você faz uma conferência de curas e milagres. E aí entra cadeirante, aí levanta o cadeirante, levanta 2, levanta 3. Sabe o que começa a acontecer? Essas cadeiras que não tem ninguém aqui, vai ter que comprar mais, vai ter que mudar de lugar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão atrás de milagres. Aí a gente está olhando para Jesus e a gente está vendo ele entregar pão. Porque Jesus entregou pão. Tem dia que tem que entregar pão, querido. Porque, presta atenção numa coisa, queridos. A gente condena algumas questões, mas a gente tem que equilibrar os pontos. Jesus, ele tem uma mensagem, ele precisa comunicar essa mensagem para quem? Olhe para alguém que está do seu lado, diga para as massas, para as pessoas. Então ele precisa trazer as pessoas como? Com o que elas querem. Então vem cá que eu vou te dar o que você quer. Vem. Aí ele enche. Agora eu vou te dar mais ainda. Eu vou mostrar o poder de Deus. Libertação, milagres, provisões. Então a gente está vendo que Jesus está construindo porque ele precisa trazer as pessoas para que no meio dessas pessoas ele consiga realmente permanecer as que são, as que vão ficar, as que vão se submeter ao processo. Então Jesus, ele faz tanto a provisão, tanto o pão. Depois nós percebemos que as pessoas elas vão atrás de Jesus também pelo extraordinário, pelo impossível. Deus faz o impossível e essas pessoas se estabelecem em igrejas locais. E o terceiro ponto, por que as pessoas procuram Jesus? Olhe para alguém que está do seu lado ou cita para você. Prestígio. Prestígio. Preste atenção. As pessoas vão atrás de Jesus porque Jesus é famoso, querido. Judas, no caso, era alguém, e principalmente muitos dos líderes nos quais estiveram envolvidos com Jesus. Por que eles aceitaram o chamado logo de antemão? Porque eles acreditavam que Jesus era um líder político. Eles acreditavam que, por quê? O Messias viria estabelecer um reino.
Só que o reino do Messias não era um reino territorial, não era um reino terreno. O próprio Jesus disse: se o meu reino fosse daqui, o Pai enviaria uma comitiva de anjos. Mas o meu reino não é daqui. E o reino de Jesus é um reino espiritual. O meu reino não é comida e nem bebida, é paz e alegria no espírito. Só que quando ele falou essas questões, para alguns deu pano, inclusive para Judas, que era o mais inteligente dos discípulos. Então ele dá paranoia, ele não consegue filtrar o que está acontecendo. E aí alguém tão estudado, tão preparado quanto ele perde aquela ideia que ele tinha de Jesus, porque ele tinha um Jesus territorial, político, aonde ele teria o quê? Prestígio. Eu sou um dos 12. Você está achando que eu ando é com Jesus? Tem gente que gosta de dar carteirada, não gosta? Gente que gosta de dizer quem é. Mas você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem eu sou? Você é nada, igual eu. Então tem muita gente que gosta. O prestígio brilha. Tem gente que preocupa-se mais com o poder do que propriamente o dinheiro. Um dos maiores desejos do mundo é o poder, e não, o dinheiro está abaixo do poder. Tem pessoas que usam o dinheiro para adquirir poder, porque o poder é mais poderoso do que o dinheiro. Porque quem tem poder, o dinheiro é consequência, querido. E Jesus é alguém que está construindo poder. Aos olhos das pessoas, claro, ele já tem poder, mas aos olhos das pessoas ele tem construído poder. De alguém que está crescendo, de alguém que está evoluindo, de alguém que está prosperando, de alguém que tudo que... Jesus vai falar: e aí, quem tem desejo de me seguir? É esse grupo. Grupo que quer pão, grupo que veio por causa do milagre, grupo que veio por causa do prestígio, e grupo que realmente quer. Então Jesus vai começar a introduzir a mensagem. E a mensagem que Jesus vai começar a introduzir é: se alguém deseja vir atrás de mim, se alguém deseja me seguir de verdade. E aí ele libera a primeira frase: negue-se a si mesmo. Isso é interessante porque quando eu olho para essa expressão, negue-se a si mesmo, está ligado ao confronto das nossas motivações. Confrontar os nossos motivos. Qual é o motivo da minha ação? Qual que é o motivo da minha ação? Qual que é o motivo da minha intervenção? Qual que é o motivo de eu estar aqui hoje? Porque o que motiva a ação de muitas pessoas é simplesmente o desejo em Jesus, porque Jesus pode fazer. O que motiva eu estar aqui na igreja hoje, pastor, é porque eu quero que Jesus mude a minha vida financeira. Eu quero que Jesus prospere a minha vida. Eu não consigo mais viver uma vida tão faltosa, tão difícil igual eu tenho vivido. O motivo da sua ação é o dinheiro. Não, pastor, o que me motiva é porque meu filho está nas drogas. E eu não aguento mais, eu vejo ele sofrer. Eu não aguento mais ver aquela situação, traficante batendo na minha porta. Eu não aguento mais essa situação. Eu quero ver ele transformado, eu quero ver ele no altar pregando, eu quero ver ele um homem de Deus. Deus tem tantas promessas na vida dele. Então o que motiva essa mãe? O que motiva esse pai? O filho das drogas. Pastor, não, o que me motiva, eu coloquei motivos aqui, o que motiva-me é o meu marido. Meu casamento é péssimo, mas eu entendi que eu preciso lutar pelo meu marido. Eu tenho uma aliança com ele. Então eu venho aqui e o meu motivo é que o meu marido seja tratado, transformado. Ou o meu motivo é adquirir um namoro santo de Deus, um namorado de Deus, uma namorada de Deus. Então o motivo pelo qual aqui é porque eu estou pescando no aquário dos céus. É porque eu quero alguém do Senhor. Então você percebe que existem N motivos que podem motivar a sua ação. E o problema é que quando nós nos movimentamos em relação a Deus só por motivos naturais. Porque e quando você receber o marido? E quando o filho for liberto? E quando você já não ter falta financeira ou as coisas estarem estabilizadas? O que é que vai te dar motivo para continuar agindo em Deus? O que é que vai nos dar motivo para continuar sendo fiel ao Senhor?
É por isso que todos nós que estamos aqui, nós não vamos ser incoerentes. Todos nós que estamos aqui temos um motivo pessoal, individual, físico, pessoal, claro. Mas esse não pode ser o único motivo, Dutra. E o principal motivo. Você pode até ter chegado por algum desses motivos, mas você não pode continuar com eles. Você precisa ter um único e maior, um principal, na verdade, motivo. E qual é o principal motivo? Fazer a vontade de Deus é o que me movimenta. E por isso que Jesus vai dizer assim: se alguém deseja me seguir, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é negar a si mesmo. Ele está dizendo o quê? Confronte os seus motivos. Confronte os seus desejos. Porque desejo hoje pode ser muito forte, amanhã ele pode acabar. Hoje eu posso querer muito Jesus, mas amanhã. Hoje eu posso querer muito ser espiritual, mas amanhã. Então é por isso que nesses desejos e nessas motivações intensas é preciso equilíbrio. Confronta. Por que esse desejo? Por que a existência disso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Então agora a gente começa a confrontar, a gente começa a lidar com isso. Porque se a gente não lidar com isso, isso vai lidar com a gente. Se a gente não resolver isso, isso um dia pode danificar a nossa comunhão com Deus. Porque eu, como pastor de igreja há quase 13 anos, eu já vi muita gente que chegou pelo motivo só físico. E quando ele foi respondido, foi embora. E a questão é, pode ir embora da manga e ir para outro lugar, não tem problemas, você é livre. Mas a questão é quando a gente vai embora da igreja e não volta para Jesus. Porque o que a gente queria era somente um motivo de resolver o nosso desejo pessoal. De resolver a condição com o filho, com o dinheiro, com o esposo, com aquilo que a gente tinha vontade. E depois que isso se resolveu, Luizão, acabou os motivos. É por isso que o único motivo de Jesus, o que movia o ministério de Jesus, era fazer a vontade do Pai. E é tão interessante quando nosso coração é direcionado. É tão interessante quando nós vamos nos aprofundando, Dutra, no coração de Deus. Porque nós temos desejos pessoais. Quem tem desejo aqui? Quem tem vontades aqui? Tem, nós temos. Mas o nosso principal direcionamento precisa ser a vontade de Deus, querido. Porque Deus tem uma vontade específica para as nossas vidas. E enquanto as coisas que nós queremos não acontecem, o que nos estimula? A vontade de Deus. Eu ainda não alcancei aquilo que Deus tem. E mesmo depois que eu alcançar as coisas que eu tenho, vai vir outras, e eu continuarei buscando a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não termina hoje, não termina amanhã. Sabe o que dia que a vontade de Deus termina? Quando a gente chegar no final da linha de chegada. Quando a gente terminar nosso processo aqui na terra. Então enquanto eu estiver num processo chamado terra, sabe o que eu vou continuar fazendo? Buscando a vontade de Deus. Eu não vou estar lá por causa do pão. Eu não vou estar lá por causa dos milagres. Eu não vou estar lá por causa do reconhecimento. Claro que reconhecimento a gente precisa, a gente deseja, a gente quer naquilo que a gente faz. A gente quer provisão, a gente quer experimentar milagres. Isso é natural, é coisa de homem. Isso acontece, Deus nos dá. Mas a gente precisa entender que quem só está motivado nessas questões, no dia que a peneira vir, no dia que a árvore for balançada, não fica. Não fica. É por isso que a gente precisa entender que Jesus agora vai começar a confrontar a multidão, dizendo: se você quer me seguir, porque Jesus não aceita todo mundo segui-lo, porque ele sabe a motivação do coração. Se você deseja me seguir, primeira coisa, confronte as suas motivações. Negue-se a si mesmo. Ele está dizendo: não, você não pode ter nenhum desejo mais, você não pode ter nenhuma vontade. Não, você tem vontade, você continua sendo humano, querido. Você continua tendo suas vontades, mas você vai alinhar as suas motivações. Você vai alinhar as suas expectativas. E para seguir Jesus, às vezes você vai ter que abrir mão de alguns desejos pessoais seus. De algumas decisões que você iria tomar antes de se comprometer com Jesus. E agora você vai ter que abrir mão. E que a gente pode entrar num campo dizendo que nem são pecado. Mas você precisa fazer, por quê? Porque está comprometido ao preparo da sua velocidade no reino. E se você fazer, você vai impedir aquilo que Jesus deseja fazer. Por causa da decisão que você tomou sem consultar a Deus.
Por isso, tudo que fizermos, a gente precisa entender o quê? Não, pastor, será que eu posso fazer? Porque as pessoas às vezes ficam nessa condição. Pastor, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? A gente precisa entender a primeira coisa. Deus te mandou fazer? Deus já te deu a autorização de fazer? Pastor, como assim? Pergunta a Deus, querido. A sua vida é de Deus. A Bíblia diz que na antiga aliança nós éramos guiados. Na antiga aliança as pessoas eram guiadas pelos profetas. Agora nós somos guiados pelo Espírito. Então, peraí, você pode buscar um conselho? A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe segurança. Nós estamos aqui para aconselhar a igreja? Com certeza. Mas às vezes eu prefiro me respaldar numa decisão e numa orientação humana do que numa condução de Deus. Porque se alguém me perguntar algo genérico, eu posso olhar para essa pessoa, Rose, e falar assim, não é pecado, não tem nada a ver. Mas não ser pecado não quer dizer que Deus aprove. Você entende? Que não quer dizer que é ou não é pecado, não quer dizer que Deus aprove. Aí às vezes eu silencio a voz de Deus, porque eu já sei o que Deus quer, Luizão. E eu vou em alguém que tem uma autoridade para me respaldar, dizendo quando Deus me pegar ou falar alguma coisa. Eu falo, não, o pastor deixou. Não, o pastor falou que pode. Aí Deus fala assim, pode? É eu e você, querido. Então a gente precisa entender essas questões e nos relacionar com Deus no campo da profundidade, para a gente entender o que faz parte do nosso destino e o que não faz. E aí a gente vai se aprofundar. Então negar a si mesmo é extremamente importante. Depois dele introduzir negar a si mesmo, ele vai dizer assim: se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. É interessante que cristianismo ele não propõe uma vida fácil. Cristianismo não é eu vindo para a igreja para resolver os meus problemas. Cristianismo é eu assumindo a minha responsabilidade concernente à vontade de Cristo. E quando eu assumo a minha responsabilidade concernente ao chamado de Cristo, porque presta atenção, é quem deseja segui-lo. Você quer seguir Jesus? Quero. Mas tem gente que quer seguir Jesus e quer falar assim, Jesus, eu quero te seguir, mas assina aqui porque eu só faço isso. Eu só me submeto a... Tem gente que quer ditar para Deus o que pode e o que não pode fazer. E na verdade, se você está disponível, se você quer, não é você que determina o que você pode fazer ou não. Porque tem muita gente resistente quanto à direção de Deus. Deus vai dando direção. Imagina só, Abraão, um homem que não conhecia Deus. Deus fala com ele, sai da sua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não tinha noção exata de onde Deus iria levá-lo, mas ele sabia onde ele não poderia continuar ficando. Aí ele sai daquele lugar e vai na direção do que Deus mandou. 25 anos de processo. Depois de 25 anos acontece a promessa. Depois de cerca de 17, 20 anos, aí Deus olha para... Aí ele já tem 45, 50 anos de relacionamento com Deus. Aí Deus olha para ele e fala assim, está vendo Isaac? O motivo do seu sorriso? Eu quero que você sacrifique Isaac. É interessante, não é o fato de Deus pedir Isaac. O interessante é como Abraão reage. A Bíblia é enfática em dizer que pela madrugada ele se levanta. Velocidade para obedecer. Velocidade para fazer o que Deus deseja. Porque às vezes a gente fica apegado com aquilo que Deus já fez na nossa vida e deixa de experimentar aquilo que Ele vai continuar fazendo. Você precisa entender que aquilo que você recebeu de Deus é apenas... Como que chama aquele negócio que para você experimentar? Tinha aqueles vidrinhos de perfume. Amostra grátis. A gente às vezes deixa de experimentar a totalidade do que Deus tem, porque a gente fica pegado nas amostras grátis da vida. Porque a promessa que Deus liberou para Abraão não foi Isaac. A promessa que Deus liberou para Abraão foi uma multidão, foi um povo, foi uma nação. Para Sara foi Isaac, mas para Abraão não. Então a gente precisa entender que existem percursos e episódios da nossa vida que nós seremos provados e nós precisaremos aprender a obedecer. Então evangelho sem renúncia não é evangelho, querido. Deus vai romper na sua vida, Deus vai fazer, Deus vai bradar, mas tem dia que Deus vai fazer assim, hoje eu quero que você renuncie. Hoje eu quero que você sacrifica. Mas Deus já sacrificou tudo, Deus já fez tudo. Se Deus te pediu, quem é você para discutir? Se Deus te mandou fazer, não resista.
Não resista àquilo que Deus te mandou fazer. Não é ninguém falando, você tem que fazer porque Deus falou comigo. Não. Você tem que fazer porque Deus falou com você. Porque você tem que tomar cuidado ali com o oportunista, querido. Porque tem um tanto de oportunista falando de barriga cheia. Deus mandou falar e fazer. Presta atenção, toma cuidado. Como pastor, estou te chamando, toma cuidado. Mas tem coisa que Deus fala no nosso coração. E a gente fica assim, será que é de Deus? Vou buscar confirmação. Imagina Abraão. Tá doido? Será que é de Deus? Não vou buscar confirmação 7 dias aqui. Tem coisa que a gente já sabe que é de Deus, querido. O diabo vai mandar a gente fazer algumas coisas que Deus tem mandado e a gente fica resistindo em fazer, não. Não vai mesmo. Então a gente tem que parar com essa coisa e obedecer. Obedecer a Deus. Porque, como eu disse, tomar a sua cruz a cada dia está ligado, primeiro, obedecer. Obediência. Obediência. Eu preciso tomar a minha cruz, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Porque Jesus, quando ele veio para quê? Para morrer e na morte de cruz. Cruz era a obediência do chamado de Jesus. Jesus precisava cumprir a cruz. E a cruz era vergonha, era humilhação, maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era para muitos uma vergonha e o destruir do ministério de Jesus. Quando na verdade a cruz era apenas o início de um tempo de glorificação no ministério de Jesus. A cruz era apenas uma promoção do ministério de Jesus. De restituição no ministério de Jesus. É por isso que a gente precisa entender que para muitos a sua obediência é dor. Para muitos a sua obediência é sem fundamento. Mas para você que obedece, você sabe por que você obedece. Porque você não obedece a estatísticas ou a ferramentas, estratégias humanas. Você obedece a Deus. E se você obedece a Deus, Deus é quem vai fazer com que cada questão que Ele te prometeu aconteça. Então a cruz está ligada à obediência, está ligado à renúncia, porque evangelho sem renúncia não é evangelho. Terceiro, a cruz está ligada à dor, porque deixa eu te dizer uma coisa, ser crente não é fácil não, querido. Ser crente não é fácil. Ser crente significa enfrentar a dor. Ser crente significa bater de frente com a dor, é parar de ser covarde, porque quando a gente não é crente, quando eu estou dizendo crente, não é ser da igreja não, querido. Não é vir no culto não, tá bom, querido? Porque tem gente que acha que vem no culto é crente. Tem gente que acha que vem na igreja toda semana é da igreja. Não é não. Ser crente é assumir a sua responsabilidade. Porque quando a gente não é crente, quando a gente não é de Jesus mesmo, tem uma aliança com Jesus, sabe o que a gente faz para apagar as nossas mágoas? A gente maqueia os problemas assumindo reações que não deveriam assumir. Eu estou tenso, sabe o que eu faço? Eu vou para uma resenha. Vou lá para a resenha, vou beber, vou me drogar, vou me prostituir, e isso e aquilo. E as pessoas falam, não, eu sou livre quando eu faço isso. Não. Sabe o que é isso? Maquiar a dor. Jogar o problema debaixo do tapete. Porque a gente quer maquiar os problemas que a gente não consegue enfrentar. A gente quer recuar e fugir diante de situações que precisam ser confrontadas. Mas quando a gente vai para o cristianismo, a gente aprende que o quê? Que Cristo nos dá capacidade de enfrentar os problemas. João 16:33, digo-vos isso, para que em mim vocês tenham passo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo, a única maneira de vencer o mundo é coragem, querido. Então você tem que parar de ser covarde, de se abrigar em droga, de se abrigar nisso, de se abrigar naquilo, e se abrigar em Deus. Porque é Deus que nos dá força para lidar com os problemas. É Deus. Então deixa eu te dizer, evangelho sem dor não é evangelho. Porque você vai pegar um tanto de problema que você colocou tudo debaixo do tapete, e sabe o que você vai fazer, Dutra? Igual aquela mulher que perdeu a única dracma. Acender a casa, varrer a casa. A gente vai começar um período de reforma. Então é renúncia, é dor. É por isso que quando você vem para a igreja, você começa a sofrer mais do que o normal. Aí você fala, achei que minha vida ia ser tranquila. Mas é pedrada da direita, da esquerda, de frente, de trás. É problema daqui, é problema dali. Levanta de cá, levanta do outro de cá. E aí você não para, aí você só muda de área. É uma loucura. Quem vive assim? Se você está vivendo na bênção, meu irmão, glória a Deus, que Deus te preserve. Blinde, habite debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Porque, meu querido do céu,
É luta aqui, terminou aqui, você já fica olhando para um lado, para o outro, para ver de onde vai vir a próxima pedrada, porque é um negócio louco. Jesus amado. Então a gente percebe que o evangelho, a cruz, a renúncia, a obediência, a dor, mas a cruz também está ligada a propósito. Então a cruz tem obediência, a cruz tem renúncia, a cruz tem dor, mas a cruz tem um propósito. E é tudo isso, passar por tudo isso vale por quê? Porque tem um propósito. A Fernanda tem uma frase do devocional que fala o quê? Quem suporta o processo, só suporta o processo, só se vive o propósito, quem suporta o... Você entende? Quem quer viver o propósito de Deus? Mas a gente precisa suportar o processo. Então a gente precisa, para estabelecer o propósito, para estabelecer o tempo de Deus, a gente precisa entender que tem toda uma obediência, uma renúncia, uma dor. A gente quer o propósito. Jesus, ele ia ser glorificado, ele ia voltar como o Deus vivo. Ele se esvaziou da sua divindade, da sua glória, veio na condição humana e agora como aquele que estava sendo crucificado, ele venceria a morte, aquele processo todo, e seria ressuscitado e glorificado, e receberia novamente todo o seu poder, toda a sua capacidade. Agora Jesus ia ser no primeiro momento imortalizado nos 40 dias, mas depois glorificado, aonde João viu ele em Apocalipse, porque quando Jesus está na terra ele não está ainda glorificado, ele está imortalizado. Mas quando João vê ele em Apocalipse, ele vê ele cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzentes. Então ele vê Jesus glorificado na sua glória. Então a gente percebe que Jesus, ele fez tudo que fez porque ele tinha um propósito. E o propósito de Jesus é, olhe para alguém do seu lado e diga, você. Você está aqui hoje porque Jesus não desistiu. Você está aqui agora porque Jesus não desistiu. O problema é que a gente está desistindo de questões que Deus está mandando você não desistir. Porque tem pessoas que vão estar aqui amanhã porque você não desistiu. Sua família vai estar de pé amanhã porque você não desistiu. Pessoas vão estar de pé porque você não desistiu. E é por isso que a gente precisa entender que quando eu desisto, a minha geração desiste. Quando eu desisto, a minha geração é prejudicada, Paulo. Eu não posso desistir, porque o que seria se Jacó desistisse? 12 patriarcas, uma geração. Mas a gente não pode desistir, porque não é só sobre nós, não é sobre o que a minha vida é, mas o que ela gera na vida de outras pessoas e o que ela vai impactar, não só através de mim, mas através de pessoas que vieram através de mim. Então a gente precisa entender que tomar a cruz significa renúncia, obediência, dor para o propósito. Então Jesus está falando, ei, se você quiser vir atrás de mim, você precisa tomar a cada dia a sua cruz. Tome a sua cruz, querido. Assuma a sua responsabilidade no reino. Assuma a sua responsabilidade quanto àquilo que Jesus tem te mandado fazer. Não seja negligente. Não finja que não é com você essa palavra. Essa palavra não é para quem não veio, é para quem está assistindo, é para você. É Deus comunicando para a gente, ei, estou te chamando. Eu sei que às vezes nós temos desejo de fazer, mas como eu disse, o desejo é intenso e passa. Às vezes a gente deseja fazer as coisas para Deus, sim ou não? Às vezes a gente deseja, mas o desejo ele não passa. Hoje é forte, amanhã já não é. Então por isso eu preciso confrontar, porque o desejo na caminhada acaba. E o que fica? As motivações que você confrontou. O que fica? Os princípios que você estabeleceu. As metas e o propósito que você precisa alcançar. É isso que fica. Porque quando você está fraco, arrastando, você precisa o quê? Trazer na memória o que te dá esperança. E quem te dá esperança é o propósito de Deus. Porque a vida não é fácil. Você quebra quando você não queria quebrar. Você tem um divórcio no momento que você não esperava. Tá bom? Você tem uma traição no momento que você não aguardava. As coisas não acontecem da maneira que você planejou, você projetou. A vida não é fácil. A vida não é um videogame onde você morre, aperta OK e entra de novo e joga de novo, querido. Se der errado, algumas coisas se derem errado na nossa vida, não tem como mais.
Então a gente precisa agir com sensatez, com prudência, com velocidade, mas com prudência. Porque a vida é uma só. Pelo menos eu acredito que para nós cristãos a gente acredita que é uma só, né? Amém? Glória a Deus. Hebreus 9, 27. E ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Ponto. Então a gente percebe que Jesus disse: se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Para a gente finalizar e partir para o final. Siga-me. Caminhe atrás de mim. Isso é interessante. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui, querido, o nosso desejo é seguir Jesus, é servir Jesus, André. O nosso desejo é esse. Eu quero seguir Jesus. Eu quero ir atrás de Jesus. Eu quero amar Jesus. Eu quero servir da melhor maneira. A gente quer isso, não sim ou não, igreja? É o que a gente deseja. Mas a gente precisa ser consciente a tudo que eu falei. Porque se a gente não for consciente que a gente vai precisar obedecer, renunciar, ter dor para alcançar o propósito, a gente vai parar de seguir a Jesus, porque tem coisa que pode nos roubar da caminhada. É por isso que Jesus está dizendo: depois que você fizer tudo isso, ser consciente de tudo isso e confrontar o seu desejo, porque você percebe que no início é: se você deseja me seguir, no final é: depois de tudo, siga-me. O desejo não é capaz de sustentar a caminhada. O desejo não te capacita a continuar a caminhar. Mas o que te capacita a continuar a caminhar é a consciência e o equilíbrio da sua motivação. O que motiva a sua ação. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, sabe, a refletir. Tem momento que a gente entra para o quarto para orar. Tem momento que a gente entra para o quarto para orar, amém? Tem momento que a gente tem que entrar para o quarto, sabe para quê? Para refletir. Refletir o que você tem orado. Refletir as decisões que você tem tomado. Refletir quais são os seus motivos de ação. Porque senão a gente entra, geralmente a gente fica vivendo as coisas no modo automático. A gente vem para a igreja no automático, a gente ora no automático, a gente lê a Bíblia no automático. A gente vive no automático, é normal. E para a gente sair do automático, a gente precisa ser intencional. Por exemplo, você está acostumado a dirigir lá o carro manual, né? Com a mão direita. Tenta dirigir com a mão esquerda. Você vai ter que pensar para fazer o movimento, sim ou não? Você vai ter que pensar para fazer o movimento, porque você está acostumado com o quê? Ó, mão direita. Então a mão direita, Alexandre, a gente precisa nem olhar. Quem tem um carro automático, põe ali, tudo certo. No começo, quando, por exemplo, eu tive um carro automático, eu ia com a perna esquerda no freio, eu falei: meu Deus, eu tenho que ficar segurando a perna para eu acostumar ali. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Então, quando sai do modo automático, é desconfortável. E é por isso que às vezes a gente tem que parar e pensar sobre o modelo automático que nós temos conduzido a nossa vida. Você está conduzindo seu relacionamento de modo automático. Você está conduzindo a sua criação de filhos de modo automático. Você está conduzindo a sua vida de modo automático. E nem tudo que está automatizado na nossa vida está certo. Pode ser que estava certo. Mas deixa eu te dizer assim, até celular atualiza, querido. Por que você não atualiza? Computador atualiza, o celular atualiza, os sistemas atualizam, o mundo atualiza e a gente quer ficar na mesma? Então você está precisando de uma atualização em Deus. E para isso, você precisa ter consciência ou tomar consciência de algo. E às vezes não é oração. Mas é ali sentar com Deus, pedir: Deus, me dá direção aqui. Deixa eu pensar sobre algumas coisas que eu preciso pensar. Deixa eu alinhar, colocar algumas coisas no lugar. Deixa eu ver algumas áreas que eu preciso melhorar. Por exemplo, essa semana, tinha muito tempo, querido, que eu não fazia um propósito com Deus. Tinha muito tempo mesmo. Eu não estava mais de fazer propósito, eu orava. E eu já fiz muito propósito na minha vida, muito. Mas eu fazia propósito antes com o objetivo de quê? De ser usado por Deus, de receber alguma coisa de Deus. Eu aprendi dessa forma. Mas depois eu entendi que propósito não move o coração de Deus no sentido de receber de Deus alguma coisa, porque Deus já me deu tudo. A Bíblia diz que o Deus que não nos poupou seu único filho, não nos dará com ele, ou juntamente com ele, todas as coisas.
Então, poxa, Deus já me deu tudo, está disponível. Por que eu vou ficar fazendo preço para receber o que Deus já me deu? Então não faz sentido para mim, querido. Porém, eu fiz um propósito essa semana. E hoje já tentei, porque eu gosto de refrigerante. Quem gosta de refrigerante? Coca-Cola, glória a Deus. Aleluia. Eita, agora geladinha, quase congelando. É muito boa. Guarapã também. Maravilhoso. E aí eu gosto muito, tinha muito tempo. Eu estou tomando Coca-Cola todo dia, querido. E a Fernanda fica, não pode tomar Coca-Cola. É zero. É zero. Como é que fala? Aquele pessoal que cuida da saúde, o nutricionista falou que é zero, pode tomar uma coquinha todo dia, não tem problema. Mas eu falei, não, eu vou parar, tá demais, eu vou parar. Porque às vezes a gente sente umas dores indesejadas. E a gente falou, vou parar com esse negócio. Só por que eu fiz um propósito, Dutra? Porque eu falei assim, eu preciso de governar mais meu corpo. Então o propósito está muito mais ligado ao equilíbrio do meu corpo, porque às vezes a gente fica desacostumado, às vezes a gente fica relaxado e a gente não consegue ganhar governo sobre decisões que a gente precisa tomar. Às vezes a gente faz um propósito ligado a uma coisa que a gente desejava comer e não come. E isso reflete não só lá, mas reflete você. Por exemplo, você fala demais, você vai aprender a governar sua língua, porque você está administrando governo. Então quando a gente faz propósito, a gente está dizendo ao nosso corpo, quem está no controle somos nós. Então você percebe que para caminhar com Jesus, a gente precisa tomar controle, a gente precisa tomar decisões, e para isso, às vezes, a gente tem que se submeter a alguns propósitos, para dizer para o nosso corpo quem ele é. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, o seu corpo é um cavalo selvagem que não pode ser domado, ou que não pode ser controlado, digamos assim. No sentido de que, vamos usar outra palavra, não domado. Vamos usar a palavra domesticado. O seu corpo não pode ser domesticado. Não pode. Mas Paulo falou que ele fazia uma coisa com o corpo dele. Ele subjugava. Cabresto. É aqui. Não, aqui. É na força. O seu corpo é na força. O seu corpo não se converte, querido. É por isso que Deus te deu outro corpo. Um corpo espiritual. Porque o seu corpo natural vai sempre desejar que você faça coisas que não deveriam ser feitas. Por isso, nessa noite, eu quero orar junto com vocês. E eu quero que você entenda que o desejo não pode ser o único motivo do nosso movimentar no reino dos céus. Você pode ter desejo hoje e deixar de ter amanhã. Mas você precisa confrontar suas motivações e entender qual é o propósito de Deus de você estar aqui agora. Qual é o propósito de Deus para o seu ministério. Qual é o propósito de Deus para a sua chamada? Qual é o propósito de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família? Qual é o propósito de Deus? Porque quando você assume o propósito, você entende que você vai ter que passar por dor, por renúncia, obediência e aquela coisada toda. Mas a gente precisa passar firme, ideia. Porque nós vamos alcançar o propósito. Você pode dizer isso? Eu irei alcançar o propósito? Você pode ficar de pé? Eu quero que você coloque a mão em alguém que está perto de você e diz assim, você irá alcançar o propósito de Deus. Mas olha para ele, olha para ela e fala assim, mas para nós alcançarmos o propósito, a gente vai ter que passar por períodos de dor, por períodos de renúncia, por períodos que nós vamos ter que obedecer quando nós não queríamos obedecer. Mas se a gente passar por tudo isso e continuar, saiba de uma coisa, que o propósito será estabelecido. Você crê nisso? O Deus que te prometeu a palavra lá no início, querido e querida, é o Deus que continua com você até o final. Não é o Deus que está lá no início e que depois está lá no final te esperando, não. É o Deus que começou com você numa ponta e está indo com você até a outra. É por isso que quando você tem fraqueza, Ele tem força para te dar. É por isso que quando você é triste, Ele tem alegria para te dar. É por isso que no processo tem coisas que vão amarrando a sua vida, que vão aprisionando você. E Ele tem libertação para quebrar algemas, para romper resistência, para derrubar barreiras. Mas você precisa dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Pare de viver a vida cristã de um modo automático. Eu não sei a palavra, eu ia tentar falar, mas não deu certo. Para de automatizar tudo, querido. Tem coisa que é no manual, tem coisa que você tem que sentar e recalcular.
Então o para casa para vocês nessa semana é: ore, mas tire um tempo para refletir sobre as decisões que você tem tomado e a condução que você tem tido com a sua vida. Quais são os motivos que geram a ação?